Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da LC Info. O nosso tema de hoje vai ser transferência entre filiais Mata 311. Para tornar esse vídeo bem didático, rápido, nós vamos ter aqui um pouquinho de comentário a respeito dos parâmetros, o compartilhamento das tabelas, configurar as empresas no Sigamate, cadastros. Vamos ver isso na prática no Proteus. Então, o primeiro passo, nós vamos copiar este comando, que eu vou deixar também na descrição do link. Vamos vir aqui na SX6, vamos fazer um filtro, expressão, e vou dar um Ctrl V. Incluir, dou um OK. Este filtro que eu executei é o mesmo se eu fizesse o filtro por aqui, tá? Eu estou filtrando o que? A variável SX6, aonde contém todos esses parâmetros, e dou um OK. Por que eu estou fazendo aqui pela PSDU? Para ficar mais dinâmico e a gente conseguir ver o resultado dos parâmetros. Então, vamos fazer o seguinte. Vim aqui em conteúdo, coloco ele para cima. Beleza, vou dar um OK. Então, nós temos aqui o MVA310 Fill, que é responsável por habilitar as transferências entre filiais. Então, ele está como sim. Esse parâmetro, ele identifica se eu vou ter aprovação no momento da transferência entre as filiais. Não vou querer aprovações. O MV-Fill TRF é para me utilizar esses campos da A1 e da A2. Eu vou deixar falso porque eu não vou estar utilizando ele. O MTN lote, ele indica se o produto tiver lote na origem, eu faço a transferência para a filial destino e carrego o número do lote, a data de validade para aquela filial destino. O SB2 alto, ele indica se não encontrar o SB2 na filial destino, ele cria para mim. Esse parâmetro, o TPQST, ele é responsável por carregar o valor do produto para a filial destino. Então, eu posso carregar de 1 a 4, o 4 significa que é o valor inicial, depois vocês deem uma olhada aqui nesse parâmetro. E o Trans SB2, que também está ativo. Então, são esses parâmetros que eu tenho que ter a preocupação, eles têm que estar desta forma. Compartilhamento de tabela, que também é muito importante. Então, nós temos aqui o compartilhamento da tabela, vou dar um Ctrl C. Venho novamente aqui no APSDU, para ficar mais dinâmico e rápido, filtro por expressão, Ctrl V e incluo. Nesse momento o sistema já trouxe para mim e nas minhas tabelas eu deixo todos eles compartilhados e eu vou explicar isso através de uma planilha de Excel. Então aqui no caso eu tenho a NNR, a SA1, a SA2, a SB1, SE4, SED, SGQ, todos eles compartilhados, ok? Como que funciona? No Proteus, nós temos lá, por exemplo, a tabela SA1, que é o do cadastro de cliente, e a SA2, que é o cadastro de fornecedores. Então, neste exemplo, o que eu fiz? Eu tenho aqui a filial matriz, a filial 2 e a filial 3, cadastrados como cliente. Todas elas têm aqui o seu CNPJ. Então, CNPJ da matriz, CNPJ da filial 2 e CNPJ da filial 3. Esses que estão cadastrados aqui como cliente, eles também estão cadastrados aqui como fornecedor. O código pouco importa qual seja. Para o sistema, o que vai valer realmente é esses CNPJs. Que hora eu posso ser a origem ou posso ser o destino. Então, tem que estar cadastrado todos eles como cliente e como fornecedor. Se eu tivesse um cadastro de forma exclusiva, eu teria aqui a filial 01, eu teria que ter essas filial matriz, filial 2 e filial 3 cadastrados aqui.
Aí a mesma coisa para a filial 2, eu teria que ter cadastrado a matriz, a filial, se fosse exclusivo. E a mesma coisa aqui para a filial 3. Então, para cada uma delas, eu teria que repetir. Sendo compartilhado, eu não preciso ficar cadastrando várias vezes o mesmo cadastro em cada uma das minhas filiais. Por este motivo, o cadastro está compartilhado para todos eles, porque ele tem que existir tanto na origem como no destino. Então, origem e destino tem que existir esse cadastro, ok? Outro ponto que é bem crucial, né, que é o cadastramento aqui da empresa. Então, vamos ver aqui, ó, empresas filial. Então, aqui eu tenho na matriz, eu vou dar um alterar, eu tenho aqui o meu CNPJ da matriz, que é basicamente esse daqui, ó, fazer até ao contrário. Esse aqui é o da matriz. Tá trocado, mas não tem problema não. O da filial 02, ele é o final 22, que é esse aqui. Eu troquei o cadastro, mas não tem problema. E aqui a filial 03, que eu tenho também aqui no meu Sigamate cadastrado, certo? Que é exatamente isso daqui. O que o sistema leva em consideração para saber se é da mesma filial para poder fazer a transferência entre filiais? Ele identifica até essa numeração aqui. A é igual? É. Então, ele já identifica que é da mesma base do CNPJ. Então, ele entende que é da filial. Então, basicamente, eu uso o cadastro do Sigamate aliado com o cadastro meu aqui de cliente e fornecedor. Eu tenho que ter cadastro em ambas as empresas. Então, o que acontece? Nós vamos vir agora no Proteus, vamos fechar aqui o configurador, a gente não vai utilizar mais o configurador. Parte de configuração, nós já vimos como que é feito, não tem muito segredo essa rotina. Estou tentando fazer um vídeo curto para que vocês consigam assimilar e fazer vocês mesmos. Então, estou entrando no módulo de compras primeiro. Aqui no módulo de compras, eu vou vir aqui no cadastro de fornecedor. Como eu fiz aqui, ó. Para cada um deles aqui, eu tenho cadastrado como fornecedor. Então, eu tenho aqui, ó, filial 1, filial 2, filial 3 e a minha matriz. Aonde o segredo é aqueles CNPJs que eu cadastrei no sigamate.emp é o que eu coloco e referencio aqui, tá? Para cada um deles eu referenciei o que está cadastrado no Sigamate para a minha filial. E o sistema vai entender perfeitamente que isso são minhas filiais nas quais eu posso fazer a transferência entre a filial, origem e destino. O mesmo eu tenho que fazer com quem? Com o meu faturamento, com o meu cliente. Eu tenho que ter aqui o meu cliente cadastrado, filial 1, filial 2, filial 3. Na verdade, a matriz, né? A minha matriz, minha filial 2 e filial 3. A grande sacada aqui no cadastro de cliente, que é muito importante, que muita gente se perde, é que nessa aba administrativo financeiro, eu preciso da natureza. Porque quando eu faço um pedido de venda, é obrigatório, é um pré-requisito ter a natureza cadastrada. Então, eu tenho que ter aqui uma natureza. E aqui nessa abinha de vendas, é obrigatório eu ter a condição de pagamento para o cliente, ter o risco A para que não haja bloqueio e aqui o limite de crédito eu aconselho deixar 99999. Isso eu faço para todos eles, para filial 02, venho aqui, coloco a natureza, venho aqui, coloco o risco A e o valor, o limite de crédito e a condição de pagamento. Isso eu faço para todas as minhas filiais, tá? Somente para as filiais. Para as outras empresas eu não precisaria, somente para as filiais.
Feito isso, eu já tenho o cadastro de cliente pronto, né? E aí eu vou partir para a minha transferência entre filiais. Venho aqui, dou um confirmar. Movimentações internas, solicitação de transferência. Vou dar um incluir. Aqui eu vou selecionar o que eu quero, se é a classificar ou classificado. No caso, eu vou fazer a classificar, onde eu vou gerar uma pré-nota. Aqui eu vou colocar NF, poderia ser SPED, enfim. O produto que eu vou estar utilizando, eu vou colocar esse produto que é uma placa de transformador. Esse produto meu, ele controla endereço e controla lote. Tá? Ele já carregou aqui para mim o lote. Vou colocar a quantidade que eu estou transferindo. Então, eu estou transferindo da filial origem. Na filial origem eu gero um pedido de venda e na filial destino vai ser gerado um documento de entrada. Qual que é a filial? Filial 02, eu estou transferindo. O armazém, o armazém destino. O armazém destino, assim como foi no cliente, ele tem que existir tanto na origem como no destino. Por isso que o meu cadastro está compartilhado, porque em qualquer filial o cadastro do armazém é comum para todos eles. Caso eu não tivesse um cadastro compartilhado, eu teria que ter obrigatoriamente para a filial 02 o armazém 01. No nosso caso, nós temos ele compartilhado, eu não preciso me preocupar. A TES de saída. A TES de saída eu estou utilizando a 610, o que é fundamental para que vocês façam a transferência entre filiais e ela ocorra de maneira correta. Este campo que eu vou estar exibindo aqui, ele deve estar preenchido. Transfio igual a sim, eles têm que estar como sim. Movimento estoque e gero duplicata, eu não preciso porque eu estou transferindo a mercadoria entre as filiais, não preciso necessariamente gerar duplicata. Tá? Mas aí vocês vejam direitinho com a parte fiscal que eles vão orientar qual a melhor configuração. A TES, mesmo esquema. A TES de entrada, obrigatoriamente, eu preciso ter aqui a transferência entre a filial e a movimentação do estoque. Feito isso, eu confirmo, vou dar setinha para baixo, opa, não preciso fazer mais nenhuma informação, não preciso preencher mais nenhum campo. Eu confirmo e efetivo o meu registro. Quando eu efetivo o meu registro, ele vai abrir para mim aquela tela para gerar a nota fiscal, a série da nota. Dou um OK, é como se eu estivesse lá no faturamento, tá vendo? Dou um OK de novo e ele vai fazer a transferência entre filial. Simples assim. Pronto, ele concluiu o processamento, gerou o registro. Bom, ele gerou o registro, né? Esse registro que foi gerado, ele é um documento de saída, um pedido de venda que foi gerado através da rotina. E se eu for vir aqui no documento de entrada, eu vou ter uma pré-nota não classificada, então um documento não classificado. Vamos visualizar esse documento e vocês vão identificar que é exatamente o produto, a quantidade, tudo aquilo que foi informado, de acordo com as configurações, o sistema gerou. O próximo passo seria classificar e a operação seria encerrada. Outro ponto também que eu acabei não comentando, mas que é interessante, é que essa rotina também ela te permite fazer não só a transferência entre filiais, mas ela também te permite fazer a transferência entre armazéns. Ou seja, você pode definir qual é o produto, qual o armazém origem. Neste caso, se você está fazendo uma transferência entre armazéns, você vai colocar a quantidade e qual é o armazém destino.
A única diferença é que quando nós fazemos a transferência entre filiais, nós informamos a filial origem e a filial destino, informamos a ATs e demais informações. Então a rotina é bem simples, né? Ela veio aí para facilitar um pouco, porque o modelo antigo era muito complicado, era chato. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários, se inscrevam no canal e coloquem também quais rotinas que vocês gostariam de entender um pouquinho mais que o funcionamento, para que nós possamos apoiá-los nos próximos vídeos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.